E saudações a todos, muito bem-vindos ao Covil do Eremita, ao primeiro vídeo do canal, aliás. E hoje a gente está aqui para falar sobre pantáculos. Assunto esse que, convenhamos pessoal, é um assunto que ainda é pouco tratado, é pouco abordado. Então hoje eu vou tentar explicar para vocês aqui o básico de pantáculos. Por isso que esse é o vídeo 1, a introdução. Vou tentar fazer o mais rápido, o mais resumido possível para não ficar um vídeo muito extenso. Na verdade eu estou regravando esse vídeo pela segunda vez, porque eu fiz um primeiro vídeo de teste e ficou quase 40 minutos de gravação e eu falei, cara, não vai rolar de soltar um vídeo de 40 minutos já de primeira. Vou tentar fazer esse vídeo de uma maneira mais resumida, mais simplificada para todo mundo. Então, hoje vamos falar sobre pantáculos. Segura aí. Bom, primeiramente, a derradeira questão, o que são os pantáculos? O que difere um pantáculo de um símbolo comum? Ou o que difere um pantáculo de qualquer outro símbolo? Porque, na prática, pantáculos são símbolos, são ilustrações, não é mesmo? Pantáculos, pessoal, são símbolos, de fato, que emitem ou que têm um significado hermético, um significado oculto, um significado magístico. E a diferença de um pantáculo para um símbolo, a diferença entre você desenhar um símbolo em uma folha e ela ser de fato um pantáculo ou não, é que um pantáculo ele é um símbolo sagrado, mais do que um símbolo. A partir do momento que você cria ele, que você dá forma a ele, ele se torna um objeto sacro. Então, se você desenhar, pegar aí e consultar lá as clavículas de Salomão. Aliás, para quem não conhece um pouco ainda mais de magia cerimonial, para quem ainda não conhece magia salomônica e que está assistindo esse vídeo, vai achar um pouco confuso, vai achar muito confuso, porque esse vídeo inteiro vai ser abordado a questão das clavículas das chaves de Salomão. Então eu sugiro que, primeiramente, dê uma olhada, leia as clavículas de Salomão, estude o Grimório de Salomão, para que você dê uma olhada lá por cima nos pantáculos, dê uma olhada por cima, busque aprender sobre magia cerimonial, sobre magia salomônica, e aí depois você pode se aprofundar aqui nos pantáculos. Mas para quem já sabe sobre pantáculos, assim por cima, para quem já entende de magia cerimonial, para quem já estudou magia salomônica, fica nesse vídeo que agora a gente vai começar aí a destrinchar um pouco mais sobre os pantáculos de Salomão. Então, o que difere você pegar um daqueles pantáculos que estão lá nas clavículas, desenhar ele sobre uma folha A4. Por que ele não se torna um pantáculo em só você desenhando ele normalmente? Porque você só está desenhando, você está fazendo um processo simples de ilustração. Para ele se transformar, se transmutar de fato em um pantáculo, em um talismã, ele precisa passar por um processo de fabricação sistemática, de um processo de fabricação ritualístico e um processo de consagração também sistemático e também ritualístico. Então eu já vou adiantando para quem está querendo entender mais sobre pantáculos e para quem está buscando fazer o seu primeiro pantáculo, saiba que não é fácil, pessoal, é um assunto bem chato, são detalhes que você tem que prestar muita atenção para o seu pantáculo ser feito de forma correta. Então já vou adiantando que a primeiro momento pode parecer difícil, e na verdade é difícil, para ser honesto, só que não esquenta a cabeça, tudo se resolve, tudo se aprende. Então continua aqui comigo que eu vou te explicar, eu vou te elucidar assim, num geral, como eu falei, numa introdução mais resumida, sobre o que são os pantáculos, para que eles servem, como eles podem ser utilizados. Prosseguindo aqui o nosso slide, os pantáculos de Salomão e a magia planetária. Você pode analisar lá nas chaves de Salomão que os pantáculos são divididos por esferas planetárias. Então tem pantáculos do Sol, pantáculos da Lua, pantáculos de Marte e assim sucessivamente. Então os pantáculos de Salomão eles estão intimamente ligados com a magia planetária. Quando você empreende uma fabricação, uma ativação de um pantáculo, você está praticando magia planetária. Então, para quem já tem domínio de magia planetária, para quem já entende como funcionam as virtudes das esferas planetárias, vai ver que os dois assuntos são praticamente a mesma coisa, eles andam lado a lado. Prosseguindo aqui o nosso slide, quais são os benefícios dos pantáculos afinal? Eu quero abordar uma coisa aqui, pessoal, que é o seguinte: se tratando de magia salomônica, se tratando de magia cerimonial,
hoje no Brasil a maioria das pessoas conhece ou está inserido num contexto de magia salomônica, de magia cerimonial, onde a magia goécia é colocada como uma vertente principal, vamos colocar assim. Então hoje em dia quem começa a estudar a magia salomônica acaba caindo de paraquedas direto na magia goécia. Eu não pretendo aqui menosprezar ou tirar o valor da magia goécia, até porque eu pratico magia goécia. Só que, pessoal, com o tempo a gente vê que muita gente que está começando ainda em magia cerimonial, que ainda não tem o domínio, não tem a autoridade necessária, já querendo fazer já querendo fazer operações de magia goécia. Até para quem já é mais experiente, existem situações em que você se põe em um risco desnecessário, em que você gasta uma energia desnecessária em uma operação de goécia, sendo que pantáculos podem te dar os mesmos resultados do que uma operação com um Daimon. Pois é. O que as pessoas acham é que magia cerimonial e magia salomônica se resume a goécia, e não é bem assim, pessoal. A magia salomônica, a tradição salomônica, ela vai muito além disso, e eu vou te provar aqui, vou te mostrar que talvez você esteja equivocado em achar que só um Daimon, só uma operação de goécia vai resolver o seu problema, vai te dar aquilo que você deseja. Não é bem assim. Vou te dar uns exemplos aqui, vamos lá. O terceiro pantáculo do Sol. Este serve para adquirir reino e império, para infligir perda e para adquirir renome e glória, especialmente pelo nome de Deus, Tetragrammaton, que contém 12 vezes. Então, olha só que legal. Renome e glória. Quem não quer renome e glória? Quem não quer trazer essas virtudes para sua vida? Se aí você que está assistindo isso, por exemplo, precise de renome e de glória para, sei lá, por exemplo, aí uma situação hipotética, você tem uma marca, você tem uma empresa, e que você deseja que a sua empresa obtenha renome, obtenha glória. Se você fosse empreender uma operação de magia goécia, muito provavelmente você teria que chamar um rei goético para empreender e para executar esse seu desejo, porque são os reis da Goécia que trabalham mais nessas virtudes de renome e de glória. Então, todo mundo sabe que reis são criaturas difíceis de se lidar, não são fáceis. Então, você pode estar aí botando a sua energia, empreendendo essa energia em algo que pode vir a ser arriscado e algo que pode vir a ser um tanto quanto cansativo, vamos colocar assim, porque é uma operação difícil, convenhamos. Se você tem um pantáculo desse, se você buscar fazer um pantáculo desse, por exemplo, você está facilitando e está sendo mais flexível nesse contexto ritualístico. Se for para comparar em questões de dificuldade, o que é mais difícil? Fazer um pantáculo ou fazer uma operação de magia goécia invocando um rei? Para ser bem sincero aqui, para ser honesto, isso é muito relativo. Os pantáculos, eles são difíceis, só que uma operação de magia goécia, para quem já tem um estudo, para quem já tem aí uma experiência, ela se torna um pouquinho mais fácil do que fazer um pantáculo, porque como eu falei, um pantáculo ele tem que ser feito, sistematicamente, tem que ser feito de uma ritualística muito bem feita, então tem que ser muito bem feito, tem que se ater muito aos detalhes, e é meio chato esse processo. A gente vai abordar isso um pouco mais pra frente nesse vídeo. Então, em alguns aspectos, um pantáculo ele realmente se torna aí mais dificultoso do que fazer uma operação goécia de fato. Ele é mais demorado a fazer. Só que, vamos colocar assim, uma vez que você fez o seu pantáculo, uma vez que você passou por todo o processo de consagração, de fabricação dele, ele tá ali, ele é seu, ele tem as virtudes. Se você cuidar dele, ele vai durar a vida toda. Então, a vantagem do pantáculo, pessoal, é a segurança, tá? Coloquem isso, a segurança, não existem riscos em operar um pantáculo, em fabricar o pantáculo, e a durabilidade, a flexibilidade, porque você já tem aquele pantáculo ali e depois para ativar é fácil. Eu vou abordar sobre a ativação do pantáculo no final desse vídeo, então só para colocar aqui que um pantáculo ele pode servir para você a longo prazo como uma ferramenta que vai te deixar muito mais flexível em relação às suas operações mágicas. Prosseguindo os nossos exemplos,
O sexto pentáculo de Marte tem tal virtude que, ao estar armado com ele, se for atacado por alguém, não será ferido quando batalhar e suas próprias armas se voltarão contra ele. Esse é um pentáculo muito legal, eu gosto muito dele. Lembrando que Marte tem a virtude da guerra, possui esse aspecto de guerra. Então, em um contexto de guerra, seja espiritual, seja fisicamente falando, você em posse desse pentáculo, você tendo esse pentáculo ativado na sua psicosfera, no seu corpo de energia, no seu templo, você não será ferido, você não será afligido, não será afetado por essas energias que estão vindo para cima de você. E como se não bastasse a proteção, ele também revida qualquer ataque que for lançado contra você, tá aqui, as suas próprias armas se voltarão contra ele. Eu costumo dizer que esse pentáculo ele funciona como uma espécie de espelho, então além de ele te proteger, ele também reflete qualquer energia que tenha sido jogada propositalmente para cima de você. É um pentáculo muito interessante, conheço várias pessoas que já utilizaram dele em questões de defesa astral, funcionou muito bem, eu utilizo esse pentáculo para defesa astral, funciona muito bem para mim também. E prosseguindo aqui, mais um pentáculo de Marte. O terceiro pentáculo de Marte é de grande valor para provocar a guerra, a ira, a discórdia e a inimizade. Também para resistir aos inimigos e infundir terror aos espíritos rebeldes. Os nomes de Deus Todo-Poderoso estão claramente escritos. Vamos lá, de volta, por exemplo, comparação com a magia goécia. Se você tivesse a necessidade de provocar ira, discórdia e inimizade, qual Daimon você chamaria? Muito provavelmente você pensou, número 63, Andras. Andras, pessoal, como a maioria já sabe, para quem já estuda Goécia há um tempo, já está inserido, sabe que é um espírito difícil de se lidar, é um espírito perigoso e que existem riscos reais de você estar fazendo uma conjuração com esse espírito. Então, eu não posso estar equivocado aqui no que eu estou falando, mas eu acho que só Andras, dentro da Goécia, que trabalha com essas questões de discórdia e de inimizade. E muitas pessoas, quando têm a necessidade de empreender uma operação do gênero, acaba buscando este Daimon e acaba sofrendo aí graves consequências no processo, porque é difícil de lidar realmente. Com um pentáculo de Marte, você teria a segurança para fazer uma operação do mesmo gênero, com a mesma função, e não precisaria estar se expondo a risco necessário. Então perceba que um pentáculo de Marte como esse pode te dar os mesmos benefícios do que uma conjuração goésica. Então, prosseguindo ainda os nossos exemplos, terceiro pentáculo de Vênus. Operações de amor, pessoal, também é procurado em todos os sistemas de magia, não só na magia cerimonial. E os pentáculos de Vênus são um exemplo. Além deste aqui, que é o terceiro, existem outros dois, se eu não me engano, que têm essa virtude de trazer o amor. Então, para quem está procurando ou para quem deseja empreender operações de Vênus para atrair o amor, você também pode estar utilizando um pentáculo de Vênus, porque uma vez feito ele pode ser utilizado ao longo de toda a sua vida. Então venha a calhar, porque se torna bem flexível, se torna muito prático. Esse pentáculo, eu gosto muito desse pentáculo, sinceramente. Quarto pentáculo de Mercúrio, esse serve, é bem apropriado para adquirir o entendimento e o conhecimento de todas as coisas criadas e para buscar e penetrar nas coisas secretas. Esse pentáculo, pessoal, ele serve, para resumir a função dele, para você aprender, para você adquirir e absorver conhecimento sobre absolutamente tudo. Então, na Goécia, a gente tem aí alguns espíritos que ensinam astronomia, que ensinam as ciências, que ensinam a filosofia, alguns que ensinam virtude das ervas, enfim, existem vários daimons aí que aplicam-se nas questões de conhecimento, na questão de aprendizado. Este pentáculo de Mercúrio, ele é para todo tipo de conhecimento que você queira absorver. Então, se você está procurando aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento, por exemplo, se você está estudando para um concurso público, esse pentáculo é a chave para que você absorva o conhecimento necessário. Esse pentáculo eu também já usei, eu aprovo, porque ele me ajudou muito quando eu comecei a estudar a magia cerimonial. Aliás, esse foi o primeiro pentáculo que eu fiz na minha experiência, e ele funcionou porque depois que eu fiz ele eu consegui aprender as coisas com muito mais facilidade, consegui memorizar com mais facilidade, consegui obter sabedoria dentro das minhas práticas. Então eu recomendo esse pentáculo para todo mundo que busca o mesmo. Bom, um conselho que eu posso dar para vocês, como eu já havia introduzido, fabricar um pentáculo
e o processo de consagração ritualístico, ele é complicado. Um conselho que eu posso dar para você é, se você decidir fazer um pantáculo de fato, tenha muita paciência. Paciência, foco, determinação e muita atenção aos detalhes, pessoal. Essa é a dica assim, mais valiosa que eu posso dar para vocês. Não se precipite, não tenha pressa, entenda que pantáculos são coisas que demoram a se fazer, porque existe, como eu falei, todo um processo ritualístico, todo um processo sistemático. Vou dar um exemplo para vocês dentro das minhas experiências. Eu fiquei, por exemplo, com os pantáculos de Júpiter, eu fiquei esperando um mês pela lua correta e pela lua entrar no signo correto. Então, eu consegui fazer a fabricação e depois eu fui esperar a lua correta para mim fazer a consagração de fato. Quando chegou no dia da consagração, estava chovendo. E como é explicado nas chaves de Salomão, a chuva ou o céu estando nublado, ele atrapalha, ele não funciona na hora de consagrar, na hora de fabricar um pantáculo. É descrito lá que o céu precisa estar claro. E eu pensei comigo, será que isso realmente é necessário? Será que o céu estando nublado, ele realmente influencia? E aí eu consagrei os pantáculos nesse tempo nublado. Quando eu fui ativar, eu fiquei meses esperando o retorno e ativando esses pantáculos e eles não davam resultado nenhum. E aí eu percebi, realmente, eu falhei, eu errei na hora da consagração. Existiram outros pantáculos que eu fui fazer que eu tive que esperar um mês pela lua certa para fabricação. No dia também estava chovendo e eu tive que esperar aí mais um mês para se fazer. Então já teve pantáculos aí que eu tive que esperar aí 3 meses para que a situação fosse adequada, para que o tempo estivesse adequado. Então perceba, pessoal, se você não tiver a paciência para esperar o momento certo, se você não tiver atenção aos detalhes, se ater aos detalhes, você tende a se frustrar, você tende a fazer o seu pantáculo de forma errada e, consequentemente, ele não vai obter virtude, ele não vai dar efeito na hora que você tiver que usar ele. Então, meu conselho para quem está buscando aprender, buscando a fazer os seus primeiros pantáculos, paciência, pessoal. Paciência, se atentem aos detalhes, não sejam precipitados. Saibam administrar as suas expectativas para que você não fique ansioso pelo dia da fabricação e quando chegar no dia, por exemplo, não tiver o tempo adequado ou você perder a hora. Então saiba que essas coisas são assim. A hora que chegar o momento certo para você vai fazer, mas tenha paciência ao longo desse processo. Agora, os métodos de utilização dos pantáculos. Esse é um conhecimento que eu vou passar para vocês que não está inserido lá nas clavículas de Salomão, ou pelo menos é abordado de forma bem superficial. Aliás, pessoal, o defeito assim que eu analisei nas clavículas de Salomão é o seguinte: lá tem os pantáculos, se você tem aí o livro, você pode analisar que tem os pantáculos, só que as informações para você fabricar e para você consagrar não estão organizadas de uma maneira didática o suficiente. Ou seja, no começo do livro, nos primeiros capítulos, fala sobre a fabricação. Lá no meio do livro, vários capítulos depois, é que vai mostrar o método de consagração, e outros vários capítulos depois é que vai te mostrar os pantáculos de fato. Ou seja, para quem está iniciando, se perde no meio daquelas informações todas, porque tem muita informação ali e isso acaba atrapalhando. Eu não vou julgar isso, porque eu penso assim, pessoal, qualquer grimório de magia cerimonial, qualquer grimório medieval, ele foi feito na época pensando que as pessoas que herdariam aqueles papiros, as pessoas que herdariam aqueles manuscritos, seriam outras pessoas, outros magos, que já estariam de fato inseridos num contexto de magia cerimonial, que já dominassem a magia cerimonial. Então, como eu costumo falar para o pessoal, os grimórios da antiguidade, eles eram feitos de magos para magos, e não de magos para pessoas agora da modernidade. Então, por isso que quando as pessoas vão analisar e vão buscar estudar esses grimórios medievais, acabam se perdendo, acabam não corresponde à expectativa, porque ele não tem aquela didática que a gente está esperando. Então,
Ao final desse vídeo, eu vou estar explicando sobre o Manual de Magia Pantacular, que foi um e-book que eu escrevi recentemente. O link para o Manual de Magia Pantacular vai estar aqui na descrição, se você quiser adquirir, se você quiser aprender um pouco mais, aprender de fato como se faz isso. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, mas ao final do vídeo a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos se ater aqui aos métodos de utilização dos pantáculos. Bom, pois bem, digamos que você passou por todo o processo de fabricação, você consagrou, show, você tem o seu pantáculo. Você vai utilizar ele, você pode utilizar ele de três formas diferentes. Eu vou colocar aqui uso interno e uso externo. Começando pelo uso interno, é o seguinte: quando você tem um pantáculo, quando você entra dentro do seu templo e você busca meditar e busca estar em contato físico com aquele pantáculo, se você segurar o pantáculo em mãos, entrar dentro do seu círculo mágico, fazer os seus banimentos, se você meditar com aquele pantáculo em mãos, o seu corpo de energia ele está em contato físico com o corpo de energia, o corpo astral, com a energia do pantáculo em si. Lembrem-se que pantáculos são símbolos sagrados que refletem as virtudes de uma esfera planetária específica. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pantáculo do Sol, eu estou segurando esse pantáculo do Sol. As virtudes solares, elas vão estar sendo manifestadas no meu corpo de energia, na minha alma, através daquele pantáculo. Então o pantáculo ele vai agir internamente em mim, ele vai colocar em mim, ele vai... Como é que eu posso explicar isso de uma maneira mais objetiva? Ele vai me envolver e vai deixar a minha energia pessoal vibrando de acordo com a energia solar. Então, o pantáculo do Sol, ao eu segurar ele em minhas mãos, eu estou entrando em contato, estou recebendo diretamente para a minha psicosfera, para o meu corpo astral, as virtudes solares. E em que isso é útil? Você vai estar com o seu corpo energia, como eu falei, vibrando de acordo com aquela virtude. E a partir de simples lei da atração, você vai estar atraindo para sua vida essas virtudes específicas. Mas digamos que você, por exemplo, tenha aí uma marca, tenha uma empresa, como a gente já abordou o exemplo daquele pantáculo do Sol. Vamos supor que você queira aplicar aquele mesmo pantáculo do Sol que fornece renome e glória em um contexto externo ou uma situação específica. Por exemplo, você não quer que o renome e a glória sejam necessariamente aplicados na sua pessoa. Você quer que o renome e a glória sejam dirigidos à sua marca em si. Você vai fazer um uso externo. Em que consiste um uso externo de um pantáculo? Você vai entrar dentro do seu templo, você vai fazer o seu banimento e vai empreender uma prática de teurgia ou uma prática evocatória de um arquétipo correspondente à energia, à esfera planetária em questão. Então, usando o exemplo do pantáculo do Sol, você quer as virtudes do pantáculo do Sol para sua marca, para sua empresa, enfim. Você entra dentro do seu templo e você faz uma conjuração a um arquétipo solar. Esse arquétipo, por exemplo, pode ser o arcanjo Micael, que é o arcanjo da esfera de Tiferet, que é a esfera do Sol. Você pode fazer uma conjuração do espírito olímpico Ok, por exemplo, e através da conjuração desse ou desses espíritos, você vai terceirizar a eles a função, a virtude desse pantáculo. Então, por exemplo, você escolheu para trabalhar o espírito olímpico Ok. Você entrou dentro do seu templo e você conjurou o espírito olímpico Ok. Você vai comunicar a Ok durante a sua ritualística que o pantáculo do Sol aqui específico, como a gente está usando como exemplo, ele pode ser utilizado como uma ferramenta para ser aplicado em um objetivo específico. Então, ao conjurar Ok, por exemplo, você pode comunicar a sua vontade, a sua intenção de aplicar as virtudes do pantáculo do Sol na sua empresa ou na sua marca ou em alguma outra situação específica, por exemplo. Então vejam que você pede o auxílio ou uma energia de um arquétipo da esfera planetária para estar executando essa missão do pantáculo para você. Então, no altar onde estiver o selo do espírito que você está conjurando, você pode colocar os pantáculos daquela esfera planetária e assim a sua egrégora ela vai estar mais estruturada naquela energia, naquela virtude. Compreenderam? Outro uso muito comum para os pantáculos é
em questões ritualísticas, existem alguns pantáculos, por exemplo, que podem ser utilizados num contexto de magia goécia, porque existem alguns pantáculos que ajudam a subjugar os daimons, alguns pantáculos que colocam, submetem uma situação de respeito. Por exemplo, o primeiro pantáculo do Sol, que tem o rosto de El Shaddai, ele serve para as evocações goéticas também, entre outros, para você estar utilizando dentro do seu círculo mágico durante uma operação de goécia. Porque você colocando os pantáculos dentro do seu círculo mágico, numa operação, evocando um daimon, você vai estar se afirmando, você vai estar se envolvendo naquela virtude. Isso vai te dar muito mais autoridade espiritual, isso vai deixar o seu ritual com muito mais assertividade, compreendem? Então essa aí é uma das maneiras de se utilizar um pantáculo. Existem outras maneiras, a gente vai abordar especificamente os usos de alguns pantáculos específicos em outros vídeos. Como eu falei, eu estou tentando resumir esse vídeo para não ficar muito extenso. Então, por hoje, pessoal, é isso. Eu acho que já deu para a gente abordar aqui o básico sobre pantáculos, de como vocês podem estar usando, de como vocês podem estar aplicando isso em suas vidas. Já dei aí alguns exemplos de como os pantáculos podem ser uma alternativa mais segura, uma alternativa mais assertiva, mais flexível dentro das suas práticas de magia cerimonial. E agora, como eu falei, como eu citei antes, aqui na descrição vai estar o link para o e-book do A Magia dos Pantáculos, que foi um e-book que eu fiz justamente para instruir e para colocar aquela didática que falta nas clavículas, nas chaves de Salomão. Então nesse e-book eu vou te ensinar o processo de fabricação em todos os seus detalhes, o processo de consagração, vou ensinar a ritualística. Entendam, pessoal, que esse é um e-book para quem já entende um pouco de magia cerimonial, para quem já tem uma experiência. Então, muitos dos aspectos cerimoniais, como por exemplo, banimento, abertura de círculo e objetos mágicos, eu não vou estar abordando nesse livro, porque necessita ser um estudo paralelo com esse e-book. Esse e-book é focado em te ensinar como escolher o pantáculo ideal para o seu caso, te ensinar qual o arquétipo vai te ajudar a executar a virtude, a função daquele pantáculo, te introduzir a magia planetária, as correspondências, qual o dia da semana de cada planeta, qual o incenso, qual a cor, enfim, te elucidar a respeito dos detalhes do processo de fabricação, te ensinar o processo de consagração de fato e também, como a gente já abordou aqui, o processo de ativação. Então, esse é um e-book bastante completo. Até agora eu não vi material, eu não conheço material que tenha uma didática em relação a pantáculos desse jeito. Eu fiz justamente para ter uma didática muito boa, para sanar as dúvidas completamente. Então o link está aqui embaixo. Outro detalhe, para quem adquirir o e-book A Magia dos Pantáculos, no final, nas últimas páginas desse livro, eu deixo lá meu número de contato para quem querer entrar em contato comigo. Por exemplo, você leu o livro todo e você teve uma dúvida a respeito do processo. Como eu falei, é um assunto difícil, então é natural que algumas dúvidas surjam durante o processo. Eu disponibilizo nesse PDF também o meu número de contato e me comprometo a te ajudar, me comprometo a sanar qualquer dúvida que você tiver dentro desse processo. Então, busque adquirir o livro, leia ele. Se você tiver alguma dúvida no processo, se durante o processo de fabricação de consagração você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, a gente vai conversar, eu vou te explicar da melhor forma como você pode estar corrigindo a sua prática ou como você pode estar fazendo de maneira correta, sanando as suas dúvidas. Então, pessoal, muito obrigado para quem quiser apoiar esse projeto, para quem quiser adquirir o PDF. Como eu falei, o link para o e-book está aqui na descrição. Eu vou fazer outros vídeos dando continuidade a esta saga aqui dos pantáculos para aprofundar mais essa questão. Então esse foi um vídeo introdutório, esse foi um vídeo para a gente entender assim no geral como funciona. Então se você realmente quiser aprofundar mais, quiser aprender mais em relação aos pantáculos, fica aqui a dica, fica aqui o link para o PDF de A Magia dos Pantáculos. E futuramente a gente vai estar trazendo aqui para o canal outros vídeos em relação aos pantáculos, então fiquem ligados aí.
Outra coisa que eu vou deixar aqui na descrição, o link para o grupo do Facebook Ordem Goética do Brasil. Lá você pode estar entrando lá, para quem ainda não é membro, né? A maioria, acho que vai estar vendo esse vídeo aqui é lá da Ordem Goética do Brasil. Mas para quem não é, sinta-se convidado, pessoal, a participar do grupo. Lá a gente aborda bastante conteúdo a respeito de magia salomônica, bastante conteúdo a respeito de magia cerimonial. Então pode ser que você aprenda bastante lá no grupo. Então sinta-se convidado a participar, o link vai estar aqui na descrição. Beleza? Desejo a todo mundo, pessoal, boas práticas. Que as práticas que vocês empreenderem com seus pantáculos daqui para frente tenham de fato sucesso, ou vocês obtenham os resultados que vocês queiram. Qualquer dúvida pode me chamar, o link para compra do PDF do e-book de A Magia dos Pantáculos está aqui na descrição, e lá vai ter o meu número de contato. Mais uma vez, estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem durante esse processo. Minha gratidão a todo mundo, um abraço e até mais.